E aí pessoal, beleza? Meu nome é Heitor e o trabalho da vez é sobre o ciclismo. Nesse trabalho vamos apresentar um pouco sobre sua história, suas modalidades, atletas e curiosidades. Este grupo é formado por mim, Estrela, Nicole, Isabela, Isabelle e Marcela. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. O ciclismo é um dos esportes mais conhecidos em todo o mundo. A atividade, antes praticada como uma brincadeira, ganhou notoriedade ao exibir as diversas possibilidades de usar a bicicleta com profissionalismo, sendo comum em grupo ou individualmente. O esporte surgiu entre os anos 1840 e 1855, tendo a primeira grande prova de ciclismo realizada em 1869, com um percurso de 123 quilômetros entre as cidades de Paris e Rouen, na França, incluindo no programa dos Jogos Olímpicos. Poucos esportes na Europa alcançaram o prestígio do ciclismo e passou a integrar os campeonatos pan-americanos e sul-americanos. As provas são realizadas individualmente ou em conjunto, em bicicletas de um ou dois lugares, de velocidade, de resistência ou de revezamento. No Brasil, a primeira bicicleta veio com a chegada dos imigrantes europeus no final do século XIX para o início do século XX. No ano de 1895, as bicicletas já podiam ser vistas nos estados do Sul e em São Paulo. Na capital paulista foi onde surgiu o primeiro velódromo brasileiro. Entretanto, funcionavam nas cidades de Porto Alegre e São Paulo, ativas sociedades de esportistas. O Velódromo Paulista, como era chamado, foi o primeiro pioneiro na prova oficial de ciclismo no Brasil, da qual participaram pouco mais de 40 atletas. Em 1904, o país teve seu primeiro representante em uma competição internacional, o atleta Antônio Prado, que participou do Campeonato Mundial de Velódromo em São Paulo, conquistando o sexto lugar. Os ciclistas brasileiros não participaram dos primeiros Jogos Olímpicos na Era Moderna, em Atenas, Grécia. O Brasil teve sua primeira participação nos Jogos Olímpicos em 1936, em Berlim, com Dertônio Ferrer e Ricardo Magnani Neto. A melhor colocação brasileira foi em Roma, no ano de 1960, com Anésio Argenton, que obteve a quinta colocação. Depois de muito tempo afastados das Olimpíadas, o Brasil retornou em Munique em 1972. Ficou de fora dos Jogos de Montreal em 1976. Retornou em 1980 nas competições de Moscou, na Rússia. Desde então, participou de todas as edições seguintes dos Jogos Olímpicos. No Maranhão, o ciclismo surgiu junto ao surto de esportes em São Luís no início do século XX. Em 2 de setembro de 1900, eram iniciadas as atividades da União Velocipédia Maranhense. Com seu velódromo instalado no Tivoli, bairro dos Remédios, antigo Colégio São Luís. As provas eram realizadas nas distâncias de 800, 1.000, 2.000, 3.000 e até 4.000 metros, com os participantes usando pseudônimos. Em 1901, extinguiu-se a União Velocipédica Maranhense, que teve pouca duração. Um novo movimento eclodiu, incentivando o uso da bicicleta em competições, como a corrida de 7 de setembro de 1929, como parte das comemorações da independência. O uso das bicicletas como esporte de competição voltou em 1932 com o Ciclomoto Clube de São Luís. Curiosidades. Foram realizadas nas Olimpíadas de Londres em 2012 20 provas que envolveram o ciclismo. Veja quais foram as categorias: pista, mountain bike, estrada e BMX. O Reino Unido foi o país que mais se destacou, ganhando 12 medalhas, 8 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. As competições internacionais oficiais de ciclismo são organizadas pela UCI, com sede na cidade de Aargau, na Suíça. Atualmente, as grandes potências mundiais do ciclismo são Reino Unido, Austrália e Alemanha. O último campeonato mundial de ciclismo em pista ocorreu em fevereiro de 2015. A França ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas e teve 5 ouros e 2 bronzes. Modalidades: ciclismo de pista. É uma modalidade praticada em ambiente fechado, como se fosse um autódromo para bicicleta.
As pistas têm 250 metros e o objetivo é concluir as voltas em menos tempo. Então, o que falar sobre o formato das competições? Pode acontecer por equipes, duplas, 1 contra 1 ou gincana. Mountain Bike, uma modalidade de fortes emoções. Ela ocorre em terrenos bastante acidentados, com montanhas, altos e baixos, como o nome já diz. Os desafios são marcados por obstáculos naturais e caminhos estreitos. As bicicletas dessa modalidade precisam ser muito resistentes. Isso significa que os aros precisam ser feitos de fibra de carbono, os pneus mais grossos e, por fim, amortecedores e outros acessórios presentes. Ciclismo de estrada. Essa modalidade exige bastante resistência dos ciclistas por terem que superar longos percursos. As competições são realizadas em pistas asfaltadas, com bicicletas mais leves de aros maiores. A velocidade é a virtude do campeão da modalidade de ciclismo de estrada. Gravel. Gravel é um termo inglês que significa cascalho, e a modalidade tem características do ciclismo de estrada e mountain bike. A bicicleta ideal possui pneus largos e rodas altas, o que garante velocidade nas competições. Ela também pode ser feita como hobby, para quem se diverte ao conhecer novos lugares e superar desafios. Bicicross ou BMX. Se você prefere modalidades de ciclismo radicais, essa é uma ótima opção. Ela está nas Olimpíadas no estilo livre e tradicional, e exige a habilidade do ciclista para superar obstáculos e trilhas mais complexas. O objetivo central é realizar manobras de bike, como acontece no motocross com as motos. É dividida em duas vertentes, a freestyle, que permite manobras mais elaboradas, e a racing, feita para o competidor superar barreiras no trajeto. Downhill. A tradução significa montanha abaixo, por conta do foco principal, descer morros e enfrentar caminhos íngremes. As qualidades principais do ciclista que escolhe essa modalidade são a expertise e a habilidade. Vence aquele que cumprir o trajeto em menos tempo e certamente tiver a bicicleta melhor equipada. Entre as modalidades, essa pode ser a mais complexa e precisa ser escolhida por quem realmente se identifica. Como você pode perceber, a diferença principal entre as modalidades é o tipo de bicicleta. Além disso, o perfil do ciclista é fundamental para a escolha da modalidade. Daí vem a fama acolhedora desse esporte. Os principais atletas do ciclismo no Brasil são: em primeiro lugar, a gente tem Henrique Avancini, que foi o primeiro praticante de MTB brasileiro a vencer uma prova de Copa do Mundo e o primeiro a vencer um Mundial, que foi a Maratona de 2018. Ele também conquistou uma medalha de prata em pista curta no Mundial de 2021. E é por causa de atletas como ele que fizeram a popularidade do ciclismo crescer no Brasil. Algumas das conquistas são 2 vezes campeão continental, 9 vezes campeão brasileiro, 57 vitórias totais e 1 vez campeão mundial. O segundo é Raiza Golão Henrique. Seu sucesso é graças às suas conquistas nacionais e internacionais. Ao longo da sua carreira, ela conquistou coisas como primeiro lugar no Pan-Americano de MTB em 2012 e 2013, primeiro lugar no MTB Latino-Americano em 2013, sexto lugar na Copa do Mundo no Canadá em 2013, 2 terceiros lugares na Copa Internacional de MTB e campeã no Brasil Ride. Em terceiro lugar, a gente tem Isabela Lacerda, que ganhou destaque após vencer o Campeonato Brasileiro de MTB XCO. E ela ganhou várias medalhas ao longo da sua carreira. As maiores conquistas dela são vice-campeã pan-americana, 4 vezes campeã CIMTB, 2 vezes campeã Brasil Ride Espinhaço e campeã Brasil Ride Bahia. As 8 principais competições do ciclismo. Tour de France. A mais famosa competição de ciclismo de estrada, realizada na França durante 3 semanas em julho, com 21 etapas. Giro d'Italia, Volta à Itália. Importante corrida de ciclismo de estrada na Itália, com 3 semanas de duração em maio, composta por 21 etapas. Vuelta à Espanha, Volta à Espanha. Corrida de 3 semanas realizada na Espanha, geralmente em agosto e setembro, com 21 etapas desafiadoras. Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada. Competição anual que reúne ciclistas de diferentes países para disputar provas de estradas em diversas categorias. Jogos Olímpicos. Evento quadrienal que inclui diferentes modalidades de ciclismo como estrada, pista, mountain, bike e BMX. Paris-Roubaix.
Conhecida como a Rainha das Clássicas, é uma icônica corrida de um dia na França com trechos de paralelepípedos desafiadores. Liège-Bastogne-Liège, uma das clássicas de um dia mais antigas e prestigiadas do ciclismo, realizada na Bélgica como um percurso desafiador. Tour de Flandres, importante clássica de um dia na Bélgica, conhecida por suas subidas íngremes e trechos de paralelepípedos. Esportes têm muitos benefícios, e aqui eu vou citar para vocês 8 dos benefícios da prática do esporte ciclismo. Ele emagrece, ele melhora a musculatura, melhora a respiração e a circulação sanguínea, protege o coração, regula a pressão arterial, reduz o impacto nas articulações, melhora a saúde mental e economiza dinheiro.